porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, por eles, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos corações nesse momento para compreendermos a mensagem do Evangelho, para compreendermos a mensagem do Espírito Santo de Deus para nós nessa noite. Essa passagem isolada, ela já é rica, cheia de lições, aplicações, e por si ela já fala muita coisa. Mas quando nós vamos analisar o contexto em que ela está inserida, nós vamos encontrar que Jesus ele está ensinando uma grande multidão, ensinando sobre o reino, ensinando sobre a palavra do Deus vivo. E as horas se passam, tantas horas ali, tão depressa, que eles se apercebem que a tardezinha já vem chegando. E Jesus então chama os seus discípulos e diz: olha, dai o que comer. E os discípulos não compreendiam ainda que Jesus queria realizar um grande milagre ali, e falaram: olha, mestre, nós não temos comida, nós não temos dinheiro suficiente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus ali então pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando você vai ler o texto mais para frente, Jesus está fazendo um paralelo, que lá no deserto, o povo, seguindo Moisés, comeu do maná do céu. E Jesus, com esse milagre, ele quer revelar algo aos corações daqueles que ouviram o ensinamento. E os corações deveriam ficar apercebidos de que estava ali no meio deles, não mais o profeta, mas o próprio Emanuel, Deus, o Messias. Mas, meu querido, tudo o que acontece é contrário a isso. Parece que a palavra pregada pelo próprio Jesus não desceu no coração daquela multidão. E a multidão, ao ver a realização do milagre, encheu os olhos. E aí sim, eles ficaram impactados, admirados, e eles então tramaram fazer de Jesus rei. E falaram: esse verdadeiramente é o profeta que haveria de vir. E quem não quer alguém que te sustente de pão, que sustente todas as suas fomes, as suas sedes, e queriam aclamar rei? Eles tinham no coração que ia haver uma grande transformação na política da época, porque Roma os oprimia demais. Então muitos estavam buscando Jesus por causa de uma mudança política, uma grande revolução. Eles queriam proclamar o rei, outros queriam: ó Senhor, nos dá sempre desse pão. Não deixa a gente ficar tendo que trabalhar muito para comer por comer. Dá sempre desse pão assim, de maneira fácil, rápido, instantâneo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Outros vinham por causa de curas maravilhosas. E Jesus, vendo que eles queriam arrebatá-lo e proclamá-lo rei, e que as coisas iam fugir do controle, Jesus então chama os seus discípulos, e no texto
a entrar no barco. Por quê? Porque os discípulos já estão também hipnotizados, envenenados com esse espírito da multidão, de segurança, comodidade, uma vida fácil, uma vida que tem um Deus que estrela o dedo e as coisas acontecem, um Deus que vai tirar a opressão de cima do povo. E por causa dessas coisas, o evangelho do reino, o evangelho espiritual não encontrava espaço, não encontrava uma terra fértil em seus corações. E esse povo não chegou a ter nada mais do que uma fé natural, uma fé que já é inerte no ser humano para crer em possibilidades boas e de realizações de uma divindade para facilitar a vida aqui na terra. A fé de usar Deus, de mover o coração de Deus para nos trazer uma vida fácil, uma vida segura, uma vida cômoda, abrir um caminho mais fácil, fazer aqui na terra um verdadeiro céu, porque é aqui que a gente habita e mora. E nós vemos o evangelho já acabando de ser pregado e já sensualizado, um evangelho sensual, voltado para as paixões e os desejos humanos. Nós vemos que eles ficaram hipnotizados, envenenados com uma peçonha, uma serpente, enganando os seus corações, porque a palavra não penetrou, mas o milagre encheu os olhos deles. E os discípulos estão também enfeitiçados com isso. E os discípulos não querem ir embora. E os discípulos estão entrando nesse espírito, estão entrando nesse pensamento de um Jesus que faz maravilhas para a gente ter uma vida fácil e uma vida da gente do jeito que a gente acha que deve ser aqui na terra, sem opressão, sem inimigo, sem fome, sem miséria. Querido, nunca existirá isso no Brasil em nação nenhuma, porque esse mundo está caminhando para se encontrar com o juízo do Rei e com a salvação do Rei Jesus. Nós oramos por essa nação, para que a igreja que nela está tenha liberdade para pregar o evangelho, ganhar almas e encontre menos resistência. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos estão nessa sensualidade. Irmãos, isso retrata muito a nossa atualidade. O evangelho sensual, um espírito no meio da multidão que hipnotiza, cega, terrivelmente cega, que quer clamar a Jesus um rei terreno, um rei que vai entrar lá em Brasília, que vai entrar lá em Washington, que vai entrar lá em Israel, que vai entrar na nossa casa e vai ser tudo mil maravilhas. Sensual, enganador, hipnotizante. A ponto de os próprios discípulos ficarem hipnotizados, sensualizados com a mensagem que a multidão estava pregando. E é nessa hora que nós precisamos e necessitamos passar por tribulações e por agitações. É necessário. Não é para nos aprofundar tão somente na presença de Deus. Não é apenas para ter uma revelação, não. É muito mais cirúrgico do que simples, é profundo. Porque quando Jesus quer revelar, ele pega Pedro, ele entra no barco de Pedro, chama Pedro, prega a multidão continua num lugar seguro, de terra, porque o povo busca segurança, o povo busca ficar num lugar onde eles possam ter o domínio. E Jesus leva Pedro a alto mar, faz uma pesca maravilhosa, e ali Jesus revela: olha, Pedro, eu sou o Senhor, e eu tenho um chamado na sua vida para ser pescador de homens. Mas o mar está calmo, não necessita mar agitado, porque o coração daqueles discípulos não estão hipnotizados, envenenados e sensualizados pelo falso evangelho, pela mentira dos homens, do coração humano, da fé natural e
doutrinas demoníacas. Não há necessidade de agitação. Apenas Jesus realiza algo maravilhoso, o coração de Pedro se quebranta e Pedro entende a mensagem. Esse é o Messias, esse é verdadeiramente alguém especial. E Pedro entende que ele foi chamado naquele momento não para ganhar peixe, mas para ganhar pão. Jesus poderia nos levar às águas tranquilas e revelar grandes coisas? Jesus poderia, Jesus faz isso. Mas há momentos, tais como o que estamos vivendo, e isso está sendo combatido no coração de muitos discípulos sinceros do Senhor Jesus, de termos que passar por tribulações e angústias e inquietações na ordem natural das coisas. Os discípulos querem ir? Não quero. Quem que quer? Quem que quer passar por tempestade? Quem que quer deixar o que é bom, a natureza humana? Quem que não quer ter pão ali fresco, ter alguém que resolva os problemas, alguém que cura a hora que você precisa ser curado, alguém que responde suas orações, alguém que sacia a sua sede? Quem que não quer? O que tem atraído multidões hoje é esse evangelho. É essa sensualidade de Balaão, com o qual seduziu o povo de Israel, com essa hipnotização de Jezabel, que fazia o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, a tropeçar na feitiçaria e na idolatria. Irmãos, e nesse momento é necessário o Senhor Jesus nos obrigar a passar por um tempo de tribulação. E Jesus os obriga e coloca eles no barco e eles vão. E Jesus despega a multidão, sobe ao monte e Jesus começa a orar. Antes do final da tarde, Jesus coloca-se de joelho orando até alta madrugada. E no início da tarde, o barco já está lá no meio e começa o vento soprar. E começa as ondas se levantarem. E o negócio fica perigoso. Jesus não está presente. E eles ficam com tanto medo, remam, inutilmente. Eles se desesperam, eles entram em choque, e eles têm tanto medo que eles dizem: nós vamos morrer. Querido, tem uma coisa que a gente precisa entender. Ou ter segurança e permanecer numa fé natural, ou correr riscos para ter uma fé sobrenatural. Hoje nós vemos até que é necessário segurança, é necessário uma certa cautela, mas às vezes tantos excessos que pessoas não vão pegar vírus, mas vão contrair profunda depressão, tristeza e angústia, muitas vezes irreparáveis. Vão estar seguras humanamente e na saúde, mas na alma, Jesus amado, nem todos vão se recuperar dessa quarentena em seus corações. Segurança, proteção, medo, cuidado com os excessos, cuidado com a fé natural, uma fé que muitas vezes é uma fé natural, um medo, a qual muitas vezes é uma de se cobre com desculpas, não tentará Deus. Você precisa ser prudente e a pessoa não se depara que ela não está morrendo no seu corpo, mas está morrendo no seu coração. Porque busca de tudo salvar a sua vida, e Jesus diz: quem está querer ao extremo salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, salva-la. Irmãos, fé muitas vezes tem risco de vida. Estava vendo hoje uma reportagem linda. A igreja que mais cresce no mundo está na China. Uma igreja escondida, ninguém sabe o nome, ninguém sabe onde fica. Tem hoje aproximadamente mais de 5 milhões de chineses, divididos em 50 e 50, porque quando o governo chinês acha, isso está mudando agora com a oração da igreja, com a mudança na China, mas é sogra presa, é mãe e pai preso, apanha, fica sem comer, sem beber, muitas vezes é morto, o governo some, e é a igreja que mais cresce. O crente é que nem massa, quanto mais bate, mais ele cresce.
E a fé nos leva muitas vezes a riscos. E quem não quiser ter risco, vai descobrir outro Deus para seguir. Porque muitos aqui, o que nós entendemos no texto? Que muitos foram e se esforçaram para ir com Jesus novamente. Foram numa cidade, Jesus está aí, não está. Foram na outra. Eles não querem deixar de seguir Jesus. Eles não querem deixar de ir para a igreja. Eles têm fé. E quando eles encontram Jesus, mestre, te encontramos. E Jesus ali revela o seu desencanto e desagrado. Olha, vocês me buscam não porque vocês revelou-se nos vossos corações que eu sou Deus, mas porque vocês querem pão, querem comida. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela aquela que permanece pela vida eterna. E Jesus ali começa a explicar: eu sou o pão da vida. Vocês não entenderam. Eu sou o pão da vida. Não foi Moisés quem vos deu o pão da vida, fui eu. Aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não pode ter vida em vós. Aquele que não descobrir que eu não sou um mero homem, por fé, eu sou o Senhor, eu sou Deus, não pode ter a vida eterna. E ali Jesus começa a ensinar, e muitos ficam escandalizados. E o texto aparece: e muitos dos seus discípulos os abandonam. Irmão, o perigo de ter uma fé natural, de buscar segurança e comodidade, é que muitos não vão chegar no final. E quem chegar até o final não vai chegar de forma que desejaria chegar, salvo. Muitos abandonam Jesus. E Jesus vira para os 12, para Pedro, Tiago e João, e falou: vocês também não querem ir com eles? Podem ir com eles. E aí é que Pedro fala: mestre, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Ali Jesus comprometeu que a fé natural deles não manifestou salvação, apenas interesses, apenas comodidades e seguranças humanas. E Jesus mostra que a fé que deveriam ter sido gerada nos corações deles era a fé sobrenatural de contemplar que aquele ali não é um mero profeta, não é alguém que veio facilitar a vida humana, mas é aquele que veio prometer a vida eterna, é aquele que espiritualmente a sua divindade é Deus, Ele é o Senhor, é aquele que nós deveríamos olhar para o alto, é aquele que poderia ter acabado com o Império Romano, é aquele que poderia ter acabado com a fome, com a miséria, ter conquistado todos os exércitos. Ele é. Aliás, muitas vezes a nossa oração é essa, mas não era esse o propósito dele. Ele veio resgatar e salvar o homem do abismo do pecado, do engano e da mentira do diabo. Ele veio salvar e resgatar o homem no seu interior. Era necessário isso, mas os homens não entendiam isso, como muitos não entendem hoje, e muitos abandonaram Jesus. A coisa era séria. E Jesus só viu uma possibilidade: pegar esses discípulos e obrigar eles a entrar no meio da tempestade e da tormenta. E ali as águas castigadas, o mar encapelado. É ali, querido. Porque é nessa hora, necessariamente nessa hora, que a nossa mente ela é aberta da hipnose satânica, da sensualidade do nosso coração e dos enganos da mentira. Sem isso nós não podemos contemplar um Jesus divino, apenas um Jesus humano. É necessário. Jesus não falou: olha, se vocês passarem pelo fogo, chama não arderá em ti. Se vocês passarem nas muitas águas. Não, Jesus falou: quando passarem. Jesus falou: quando passarem no vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Jesus não falou se passar, que passaremos, porque é necessário passar por epidemia, pandemia, terremoto, um monte de coisa, para despertar, para quebrar a sensualidade, a cegueira dos nossos corações, para podermos voltar e olhar e encontrar a espiritualidade saudável do Evangelho, que transforma, que cura, que salva, que inclina o coração do homem para o céu, porque onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Era necessário. E eles estavam sozinhos, mas Jesus lá do alto do monte estava olhando o barquinho deles, lá no meio da tempestade.
Hoje Jesus está lá no alto do Monte Sião Celestial, está olhando para o seu barquinho lá dos céus. Ele está contemplando, ele está vendo a nossa aflição, ele está vendo as nossas dores, ele está vendo a nossa angústia e sabe que é necessário passarmos por isso. E quando pensavam-se que não havia mais salvação, que não havia nenhuma possibilidade de Jesus chegar até ele, Jesus faz uma coisa inédita. Jesus revela algo maravilhoso e tremendo. Jesus, ele sai da terra sólida, ele entra no meio do mar como se fosse terra plana, sustentado pelo seu poder e a sua glória. Não é o chão, não é os montes que sustentam ele, mas é ele que sustenta os montes e os mares. Não é o homem que sustenta o Evangelho, é o Evangelho que sustenta o homem. Aleluia. Não é a economia, não é a política que sustenta a humanidade, é a bondade, a misericórdia de Deus que faz o seu sol e a chuva vir sobre bons e sobre ruins. E ele vem caminhando sobre o mar, e na profecia de Naum ele faz o seu caminho na tormenta e no meio da tempestade. Jesus está revelando para os discípulos que, olha, não caiam nessa sensualidade, nessa hipnose de que eu sou apenas um profeta que veio buscar vocês para facilitar a vida de vocês humanos, trazer segurança, livrar da morte, livrar das doenças. Não! Eu sou o Senhor, e eu vim trazer salvação, eu vim trazer poder, eu vim trazer a verdade dos céus, do reino dos céus para dentro dos vossos corações. Passarão sim por tribulações, por angústias, perseguições, mas tem de bom ânimo. E vem Jesus caminhando, irmãos, aquele que é fiel ao Senhor Jesus, aquele que tem sinceridade no coração. O Senhor Jesus revela um caminho diferente, um caminho que a multidão não pode contemplar, um caminho que aquele que está hipnotizado e sensualizado pelo falso evangelho não pode contemplar, o caminho da glória do Deus Filho. E eles estavam no barquinho, quando de repente eles viram um vulto, porque era madrugada, era muito escuro. A fé da multidão foi desenvolvida pelo ver. Eu preciso ver melhora, eu preciso ver uma nova política, eu preciso ver um comércio bom, eu preciso ver a saúde, eu preciso ver o diagnóstico. Isso não é fé, a não ser uma fé natural. A multidão ouviu Jesus, mas não creu em Jesus, mas encheu os olhos para o milagre, e a sua fé foi fundamentada no milagre, e o seu pensamento e as suas emoções foram canalizadas num Jesus, rei, humano e natural. E perderam a maior maravilha do Senhor Jesus, que ele não só é humano, ele é divino, ele é o Senhor, ele é Deus. E ali Jesus vinha caminhando sobre eles. E tudo escuro, eles não veem que é Jesus, porque Jesus não quer que eles vejam mesmo que é Ele, Jesus quer que eles ouçam. Irmãos, quer ter uma intimidade com a sua alma, com o seu coração, não é pelo que você vê, não é pelo que você espera ver, mas é por aquilo que você ouve. A fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Mais importante do que ver é ouvir. E qual foi a palavra de Jesus para eles? Tem de bom ânimo. Primeiro, não quero ninguém desesperado, ninguém dando cabo da vida, ninguém desmotivado, ninguém achado em desmotivação emocional e espiritual. Não, tem de bom ânimo, é necessário. Primeiro. Segundo, sou eu, ou eu sou. Aquele que se revelou a Moisés: Moisés, o meu nome é eu sou o Senhor e faço o meu caminho na tormenta e na tempestade. E terceiro, importante, não tenham medo. Querido, ou você é guiado e dirigido pelo medo ou pela fé, não dá para ter os dois. Todo mundo tem medo, todo mundo. Mas não pode ser dominado, conduzido e fundamentar a vida pelo medo. Pânico, depressão, angústia, incredulidade.
Vocês querem ser salvos dessa tempestade? Não se entreguem ao medo. Sou eu, tem de bom ânimo, força, de pé. Eles não conheceram a fisionomia de Jesus. Porque é importante não é ver. Porque Jesus não está visível nos dias de hoje. Mas eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Querido, como é importante você ouvir, abrir o coração e ouvir com seu coração o Evangelho. E ouvir a voz do Senhor Jesus. Deixar a palavra dele penetrar no seu coração. Como é importante, querido. Eles ouviram. E eles conheceram a voz do Mestre. Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa hora algo mudou no barco deles, na vida deles. Porque eles tinham intimidade com Jesus. E eles se sentiam amparados pelo Senhor Jesus. O que é fé? Fé, ela é desenvolvida na mesma proporção de relacionamento que você tem com o Senhor Jesus. Tem gente que não tem fé, não tem confiança, porque não tem relacionamento. Conhece um Jesus, coitado desse Jesus. Coitado desse Jesus. Um Jesus humano, um Jesus que é confundido na esfera humana, um Jesus que decepciona na esfera humana, porque não é o Jesus verdadeiro. Mas por eles terem intimidade e relacionamento com Jesus, os seus corações se acalmam. Os olhos deles saem do vento, saem da tempestade, saem da morte. Se existisse Rede Globo, naquela época a Globo não ia estar na televisão deles, ia estar totalmente cortada. Porque tudo que é espírito que gera medo e pavor, essa porta do inferno, que traz maldição sobre essa nação, que traz inferno sobre essa nação, não deve estar na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa. Tira os olhos do mar, tira os olhos do vento, e para onde eles colocaram o olhar? Para Jesus, aleluias. E nessa hora Pedro: mestre, é o Senhor? Sou eu. Se és tu, manda-me ter contigo. Você vai dizer que uma coisa dessa é prudente? Você não vai me dizer que isso é tentar a Deus? Porque o certo é ficar dentro do barco. O certo é ser prudente. O certo, a fé não é isso. Olha quem desafia Deus. Oh, querido, quem tem uma fé intérpreta, uma fé ousada, e desafia a lógica humana, porque a ciência não consegue explicar até hoje como que alguém com um corpo podre, ao quarto dia é ressuscitado, como que alguém anda por sobre as águas, como que alguém com 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 pessoas. Cuidado com o que você vê. Olha, abra os ouvidos do seu coração para aquele que fala contigo. O mais sensato: fica dentro do barco, Pedro, não seja tolo. Mas a resposta de Jesus não foi repreendendo Pedro, mas Pedro, vem. Irmãos, quem se arrisca, quem muitas vezes passa por perigo, quem muitas vezes atravessa a morte, tem grande revelação da parte de Deus e grande experiência com Deus. Eu amo a teologia, amo estudar a Bíblia, mas infelizmente nós temos teólogo que tem muito conhecimento da letra, mas não tem mais experiência com Jesus. Oh, que pena. Vem, Pedro, desce. E Pedro desce. E a palavra e o poder daquele que sustentava a Pedro era o Senhor Jesus Cristo. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Os seus corações ficaram limpos de sensualidade. As suas mentes ficaram libertas da hipnose satânica desse movimento religioso evangélico nos dias de hoje. Se nós não limparmos o nosso coração e a nossa mente disso, nós não vamos ter novas experiências reais e poderosas com Deus. Por isso, o Senhor Jesus permite as tempestades e as tormentas alcançarem as nossas vidas, para limpar, desbloquear, destravar a cegueira da nossa mente e tirar a escuridão do nosso coração.